Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de Python para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e dando continuidade, então, nas nossas aulas aqui. Hoje nós estamos na aula de número 14. Nós vamos continuar falando, então, sobre formatação de strings, passar várias formas que você tem para fazer a formatação de strings. A gente já viu na aula anterior algumas formatações usando a função para converter para string, alguns problemas quando eu quero converter, juntar, né, concatenar string com tipos numéricos, então a gente precisa usar a função str. E hoje a gente vai dar continuidade, então, nessa parte. Lembrando você, então, que o código-fonte está disponível no GitHub, no Cida Castelo, /curso Python 3 Iniciantes, e me segue também aqui nas redes sociais, no YouTube, aqui, claro, e no Instagram, @Cida Castelo. Tudo bem? Então, lembrando também você, para se inscrever no canal, se não tiver inscrito ou não tiver inscrita, deixa seus comentários. Se tiver alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários. E, importante, compartilhe com os seus amigos e as suas amigas e se inscreva também para você receber notificações quando tiver vídeos novos, aulas novas aqui no YouTube. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar o que a gente vai fazer hoje. Como eu falei aqui no início, a gente vai para a parte 2 de formatação de strings, e aqui o Python ele tem algumas formas que ele oferece para a gente conseguir formatar as nossas strings, dar uma saída mais elegante do que a gente precisa apresentar para o nosso usuário, para quem for utilizar os nossos programas. E dentro dessas formas tem o marcador de posição, que é o símbolo de porcentagem, o método ou a função format e a classe template. Vamos dar uma olhadinha como que a gente faz, e para isso eu trouxe aqui um problema exemplo que a gente vai abordar esse problema para a gente exemplificar então esses tipos de saída. Então aqui estou pedindo, né, o exercício pede para calcular e apresentar o valor total referente a uma compra de latas de refrigerante. E aí o meu usuário vai ter que informar qual é a quantidade de latas que ele está comprando e qual é o preço unitário. E isso a gente vai ter que dar a saída informando qual que vai ser o valor total dessa compra. Tudo bem então? Então vamos lá, abrindo o PyCharm. Eu já deixei o meu aberto aqui. Então eu estou aqui com a aula anterior aberta, né? Vamos criar um novo projeto, menu File, New Project. Aqui é a pasta onde eu versiono todos os meus arquivos, né? Onde eu salvo os meus arquivos. Então está aqui aulas, vou salvar aqui dentro dessa pasta de aulas, vai ser a aula 14, vou dar um OK aqui. E o nome do projeto eu vou chamar de aula 014. Tudo bem? Então, vou pedir para ele criar, ele já traz aqui qual é o Python que eu estou utilizando, a versão. Vou pedir para ele criar, e aí ele está perguntando para mim se eu quero abrir nesta mesma janela que está aqui ou em uma nova janela. Eu costumo abrir em uma nova janela, então fiquei com duas instâncias do PyCharm aberto. Veja que eu tenho aqui aula 14, ele já apareceu nessa janela que eu estava com ela aberta, e eu tenho mais uma outra aberta aqui, então vou expandir aqui, né? E ele trouxe para mim aqui a aula 14, que a gente vai fazer agora. Tudo bem? Então, esse daqui a gente vou fechar até essa janela anterior aqui, ok? E aí, eu tenho aqui um aviso dele, que tem, então, a atualização do PyCharm para a versão 2024.2.4, mas depois que eu vou fazer isso. Tudo bem?
Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vou clicar com o botão direito aqui, New, File, Python File, e aí a gente vai chamar de aula 014, underline, formatação. Tá ok? Então, formata cal. Esse vai ser o nome do nosso arquivo. Dei um OK. Ele está perguntando se eu quero adicionar ao Git, porque eu faço versionamento pelo Git. Sim, vou pedir para ele adicionar. E aqui a gente tem o nosso arquivo para a gente escrever o nosso código aqui, escrever o nosso script. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, conforme o nosso enunciado, a gente vai ter aqui latas, né? Quantas latas de refrigerante comprou, certo? Espera aí, Ctrl Z aqui. Deixa eu só dar um Enter aqui, porque ele preencheu alguma coisa aqui para mim. A gente vai ter o quê? A gente vai ter o preço, então, preço, tá? Deixa eu até comentar para ele não ficar dando erro. Então, nós vamos ter as latas, nós vamos ter o preço. Isso daqui serão o quê? As nossas entradas de dados. Então, entrada de dados. E nós vamos ter que processar. Então, processamento. E a gente vai, então, fazer a nossa saída de dados. Ok? Nessa saída, a gente vai ter algumas saídas diferentes, que é para a gente abordar esses tipos de saída de dados, esses tipos de formatação que a gente tem aqui. Tudo bem? Então, nós vamos aqui, vou descomentar na linha 2 aqui o latas. Então, o latas vai receber o quê? Uma mensagem, né? Eu vou precisar dar uma mensagem e falar assim, olha, digite o valor informe a quantidade de latas de refrigerante que você comprou, tá? Então, aqui a gente vai fazer, primeiro a gente vai fazer a conversão para o inteiro, né? Porque a gente não tem 1,5 lata de refrigerante, né? Então, primeiro já estou fazendo a conversão de dados, porque tudo que a gente digita é texto, né? E aí a gente vai ter a nossa função input, onde a gente vai colocar aqui, então, a mensagem, né? Digite a quantidade de latas de refrigerante. 2 pontos, tá? Então, estou guardando dentro de latas, da variável latas, a quantidade que a pessoa vai informar. Aí, agora a gente precisa saber qual que é o preço, né? Então, o preço vai receber o quê? Bom, preço, ele tem casas decimais. Então, a gente vai chamar a função float para pedir para o nosso usuário digitar, então, o valor de cada lata, né? Então, aqui, digite, então, a função input, digite o preço, vamos colocar assim, digite o preço unitário, tá? Até colocar 2 pontinhos aqui, se bem que não precisa, vamos deixar, eu coloquei aqui em cima também, digite o preço unitário. Como que a gente calcula? Vai ser o nosso total, vai receber o quê? A quantidade de latas, simples, né? E multiplica o preço de cada uma delas. Tudo bem? E a gente já viu alguns tipos de saída de dados e a gente vai fazer, então, o que a gente já fez na última aula. Então, vamos colocar aqui um print. A gente vai colocar assim, olha, você comprou, concatenando com latas, concatenando, né? Concatenando não, colocando o vírgula, que é da função print. Com latas, vírgula. Então, você comprou tantas latas de refrigerante
refrigerante no valor de... Aí a gente vai falar quanto que é o preço de cada lata. Então, vírgula, o preço, cada, tá ok? Então, você comprou, por exemplo, 10 latas de refrigerante no valor de R$2 cada, ok? E aí a gente vai agora, então, dei um ponto ali, o valor total da compra é de R cifrão, e aqui, vírgula, R cifrão, vírgula com total, a nossa variável total. Tudo bem? Então, veja que ficou uma sentença um pouquinho grande, né? Então, você comprou tantas latas de refrigerante no valor de cada uma delas, tantos reais cada. O valor total da compra é de... Aí a gente vai printar o valor total. Vamos executar para ver como que está ficando nosso programa aqui. Então, digite a quantidade de latas de refrigerante. Vou colocar um exemplo de R$2, 2 latas, né? O preço unitário 2,50. E aqui você comprou 2 latas de refrigerante no valor de R$2,50 cada. O valor total da compra é de R$5. Tudo bem? Isso a gente já viu, né? Para fazer usando a função print, dessa forma. Ok? Eu vou copiar e colar, ou seja, eu vou duplicar essa linha. Para eu duplicar essa linha, eu coloquei o cursor na linha anterior e teclei Ctrl D. Aí ele duplica, porque agora a gente vai usar, em vez de usar a vírgula aqui, nós vamos concatenar, lembra? Tá? Então, estou provocando esses erros aqui, então vou tirar a vírgula para a gente fazer essa outra forma aqui. Então, o que a gente vai fazer? Olha, eu preciso falar assim, olha, você comprou, certo? Tantas latas, então aqui eu vou concatenar usando o sinal de mais, e a gente sabe que a gente tem que chamar a nossa função str e colocar a minha variável dentro de parênteses. Então, eu estou pegando, concatenando, e aqui eu vou precisar, Ctrl Z, eu vou precisar, só tirar aqui, eu vou precisar dar um espaço depois de você comprou, concatenando com tantas, né? Concatenando com tantas latas de refrigerante no valor de, um espaço aqui, a mesma coisa, né? Então, mais, chamando a minha função string e a minha função para converter para string, colocando o preço, concatenando com espaço cada. O valor total da compra é de, também aqui, agora concatenando, dá um espaço aqui depois do cifrão e chamando a nossa string e passando total para a função string. Tudo bem? Beleza? Então, vamos executar novamente. Eu vou comentar essa primeira saída que a gente já deu. Vou deixar cada uma delas comentada, porque senão vai ficar muito poluído aqui para a gente, tá? Então, a quantidade de latas, 2, preço unitário, 2,5 ou 2,50. Então, veja que a saída ficou a mesma coisa, mas a gente usando a função string, a função para converter tipos numéricos para string. Tudo bem? Agora a gente vai conhecer outras formas aqui. Isso daqui a gente já tinha visto, né? Então, eu vou também comentar essa linha. E agora a gente vai usar o marcador de posição, que é o porcentagem. Então, o que significa? Que toda vez que eu quiser, onde eu quiser, que aquele número apareça, né, seja renderizado, por exemplo, eu vou colocar o símbolo de porcentagem. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Nessa primeira que a gente tem aqui, tirando o comentário aqui, copiei essa primeira linha aqui e
Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Então, ou seja, eu vou ter uma única string que pode começar com aspas simples ou aspas duplas. E aqui, então, em vez de eu ter a variável latas, eu vou falar assim, olha, aqui, coloquei uma porcentagem. É aqui que eu quero que entre, que você pegue o valor de latas e coloque neste local aqui. A mesma coisa a gente vai continuar aqui. Então, você comprou porcentagem latas de refrigerante no valor de... A mesma coisa aqui. Eu vou querer que a variável preço, né? Então, porcentagem, tá ok? Vai ficar uma única string usando as porcentagens. Então, no valor de porcentagem cada, e o valor total da compra é de, aqui a gente vai colocar porcentagem, onde eu quero que apareça o total, tá ok? Só que aí a gente precisa informar para o nosso Python quais são as variáveis e em que posição que elas vão. Então, nesse primeiro local aqui, eu quero, nesse primeiro porcentagem, eu quero que seja latas, depois eu quero aqui que seja preço e depois aqui eu quero que seja a minha variável total, tudo bem? Então, para isso, ó, eu vou tirar essa que tinha ficado aqui, essa variável que ficou, né? Aí a gente vai colocar o quê? Vou colocar aqui, depois desse porcentagem que a gente tem aqui, eu vou abrir os parênteses, abrir mais um parênteses, tá ok? E aqui então eu vou colocar, onde tem esses parênteses, eu vou colocar latas, vírgula. Então é nesse primeiro que tá aqui. Você comprou porcentagem latas de refrigerantes no valor de porcentagem preço e vírgula porcentagem total, tá ok? Só que antes disso daqui, a gente precisa informar para o Python que nós estamos usando aqui a concatenação para a gente usar essa forma de formatar, tá ok? E uma outra coisa que ele está falando para mim aqui é que eu preciso especificar qual que é o caractere de formatação. Eu vou colocar um F aqui, de float, tá ok? Aqui eu também preciso informar para ele que eu quero um D, que é decimal. Então, você comprou o decimal de números inteiros, você comprou porcentagem de números inteiros, latas de refrigerante no valor de porcentagem de números inteiros. O valor total da compra é de porcentagem F, que é número float. Tudo bem? Então, a gente precisa falar aqui qual é a variável, né? Quem que ele vai pegar? Por exemplo, latas, ele vai ver o valor e vai concatenar aqui, vai colocar o valor de latas aqui, depois o preço, o valor de, o preço não é D não, o preço é F, né? Que é no valor de, também é float, certo? Tantos reais cada uma, e o valor total da compra foi de float, então porcentagem F. A gente precisa informar, então, se é porcentagem D para números inteiros e porcentagem F para números float, números com casas decimais. Aí ele vai colocar aqui para a gente. Tudo bem? Então, aí agora a gente vai executar novamente e vamos ver como que vai ficar essa nossa formatação. Então, eu vou até colocar um outro valor aqui, 24 latas de refrigerante a 2,32 reais cada uma delas, tá? E aí, por que eu quero colocar dessa forma? Porque eu quero que desses valores com casas decimais aqui, que a gente vai fazer essa formatação, tá ok? Então, 24 latas, ele colocou aqui 6 casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o número que ele usa como padrão para colocar casas decimais depois da vírgula, né? Quantos números, né, a gente tem depois da vírgula. Tudo bem? Então, essa é uma outra forma, a gente usando o marcador de porcentagem. Essa forma aqui a gente usa também no Java e usa na linguagem C, C++ e outras linguagens também utilizam essa forma de concatenação. Mas, voltando aqui
nessa formatação, a gente trabalha com 2 casas decimais para valores numéricos, né? Então, aqui onde eu tenho porcentagem F, então, você comprou 24 latas de refrigerante no valor de 2,32. Eu quero que coloque somente 2 casas decimais. Para isso, a gente vai colocar um ponto 2 antes do F, tá ok? E a mesma coisa aqui, o valor total da compra é de R cifrão 2.2F. Então, eu quero, ó, depois do ponto, somente 2 casas decimais. Vamos executar novamente para ver se ficou melhor a nossa saída. Então, aqui, 24 latas a 2,32. E aqui tá, né? Então, você comprou 24 latas de refrigerante no valor de 2,32 cada. E o valor é de 55,68. Tá ok? Então, ele já fez essa... a gente truncou, né? Colocou somente 2 casas decimais. Tudo bem? Bom, vamos para o outro tipo, usando a função format. Então, vou colocar aqui um comentário, função format. Para isso, eu vou novamente, então, copiar essa linha aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V na linha 14 agora. Tudo bem? Mais ou menos parecida com o que a gente viu aqui agora, só que em vez de eu colocar porcentagem D, aqui onde a gente quer que apareça o valor das variáveis, a gente vai colocar aqui um par de chaves, abre e fecha chaves, vou tirar esse porcentagem D. Então, você comprou, abre e fecha chaves aqui, a mesma coisa aqui, em vez de porcentagem D, a gente vai colocar um par de chaves, abre e fecha as chaves, e aqui a mesma coisa, em vez de 2.f, a gente vai colocar abre e fecha chaves, tá ok? Só que a gente não pode chamar dessa forma que está aqui, porque essa forma que está aqui é dessa daqui de cima, que aliás eu vou comentar ela aqui. Tudo bem? Depois eu deixo todas descomentadas para a gente ver a saída de cada uma delas tudo junto. O que acontece? Dessa forma aqui, eu preciso informar ao nosso Python, ele vai precisar também ainda dessas variáveis, porque lata vai ficar dentro desse primeiro par de chaves, o preço dentro do segundo e o total dentro desse último aqui. Só que aqui eu preciso falar para ele, olha, eu vou usar a função .format, ok? Tudo bem? Então, é dessa forma que a gente vai colocar aqui, e ele já tirou para a gente aqui. Deixa eu tirar, desabilitar esses hints que ele fica aparecendo aqui, ok? Senão parece que é alguma coisa que eu digitei, né? Então, veja, depois que eu terminei a minha string, fechei a aspa simples ou aspa dupla, tanto faz, ponto. Vou chamar a minha função format, que ela vai entender que em cada um desses par de chaves vai ser correspondido a cada uma dessas variáveis aqui que a gente tem, tá? Tudo bem? Então, ó, passo o mouse aqui, tá falando que é um int, aqui é um float e aqui também é um float. Vamos executar novamente. Então, quantidade de refrigerante, 24, são 24, isso, e 2,32. E aqui a gente tem esse valor, né, que saiu aqui, ó, o 55.6788679999, tá ok? Que é como ele renderizou aqui pra gente, tá? E agora a gente vai ver, então, usando a interpolação. Deixa eu até mostrar para você aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou usar aqui uma das maneiras mais simples para a formatação de string é utilizando a literal string interpolation, ok? Ou f-strings, incluídas na versão do Python 3.6. Então, essa daqui é uma das formas mais simples que a gente tem para a gente fazer esse tipo de formatação, formatar as nossas strings com
com números, né? Então vamos lá ver como é que a gente faz usando a interpolation. Vou fazer um Ctrl D, estou no final da string ali, né? No final da linha, Ctrl D. Aí aqui, antes dessa daqui, eu vou colocar um comentário interpolation, ou interpolação. E a linha de cima, eu vou comentar a linha de cima. Tudo bem? Então, é mais ou menos parecido com essa interpolação, só que aqui primeiro, né, a gente vai colocar aqui um F aqui na frente, que eu vou falar para ele, olha, eu vou usar a formatação de interpolation. Pode ser um F maiúsculo ou F minúsculo. Então, você comprou, a gente continua com essa chaves, só que a variável não vai lá no final igual a gente fez, ainda está aqui nessa linha que a gente está trazendo para cá, né? O que vai acontecer? Essa variável, essa lata, ela vai vir para cá. Vai vir dentro, peraí, Ctrl Z, ela vai vir para cá, né? Então, você comprou variável latas, tá ok? No valor de, aqui a gente vai colocar o preço e aqui o valor total, tudo bem? Tá ok? A gente vai fazer isso e aí a gente vai tirar essa outra parte que era da outro tipo de formatação. Tá ok? Então, percebe que ele já parou de dar o erro. Então, a interpolação acho que fica muito mais clara do que os outros métodos ou as outras formas que a gente utilizou para fazer essa formatação, ok? Porque onde tem esse par de chaves aqui, eu já sei que a variável vai ser renderizada ali, e eu sei qual a variável que vai ser renderizada, ok? Ou qual é o valor que ele vai pegar da variável e colocar neste lugar, substituir onde está esse par de chaves com a variável aqui. Vamos executar novamente. Então, aqui a mesma coisa, quantidade é 24, são 24 latas, a preço de 2,32 é a mesma coisa, né? Então, você comprou 24 latas de refrigerante no valor de 2,32 cada, o valor total da compra é de 55,6799 e aqui também a gente pode informar quantas casas decimais, porque, por exemplo, vou executar novamente, eu vou colocar aqui, coloquei 24 latas ao preço de R$ 2,00, 2,00, ok? Então, ele vai falar assim, olha, você pagou 2,0, mas eu quero que apareça 2 casas decimais. Eu quero que apareça aqui no valor total também 2 casas decimais. E para a gente forçar essa renderização, aqui depois do preço, eu vou colocar 2 pontos, ponto 2F. Tá ok? Então, olha, eu quero que aqui depois do preço, o ponto 2F. A mesma coisa em total. Então, 2 pontos é ponto 2F. Se eu quiser com 3 casas decimais, por exemplo, 2,3F. Tudo bem? 2 pontos, ponto 3F. Tudo bem? Vamos fazer essa, rodar mais uma vez. Então, quantidade 24, 2,32, e aí ele 55,680, tá ok? Eu vou voltar para 2 casas decimais e a gente vê que ele arredonda, né? Então, eu tenho 24 latas a 2,32, ele deu 55,68, tá ok? E se eu quiser, né, mais uma vez, para a gente ver aqui, então, 24 latas a R$ 2,00, 2,0, eu não preciso nem colocar 2,0, né? 2, ele vai dar para mim aqui, então, R$ 2,00 cada. Podemos até colocar aqui um R cifrão. O valor, então, R$ 48,00 com 2 casas decimais. Tudo bem? Ok? E aí, a gente também ainda pode fazer de uma outra forma, usando a interpolação, tá ok? Em vez de eu colocar aqui essa minha variável total, se eu não tivesse, eu posso calcular
aqui mesmo. Então, vou Ctrl D, duplicar essa linha, vou comentar a linha de cima, só para te exemplificar. Então, aqui, latas, tudo bem, o preço, tudo bem. E aqui a gente vai ter, em vez de colocar total, eu poderia chegar aqui e fazer, né, latas que multiplica preço, tudo bem? A gente pode escrever a expressão dentro dessa nossa, dentro aqui desse conjunto de chaves, tudo bem? Então, vamos executar aqui. Eu tenho 24 latas a 2,32, deu aqui, ele calculou para a gente vê que ele arredonda, né? Quando a gente fala assim, ó, eu quero só 2 casas decimais, ele arredonda para a gente aqui, tá ok? E também, a mesma coisa, eu posso chegar aqui, depois de preço, 2 pontos, ponto, 2F. A mesma forma que a gente fez anteriormente para ele exibir somente 2 casas decimais para a gente. Então, 24 latas a 2,32, mesma coisa, ele formatou aqui, e aqui também, o preço do nosso já está para ele formatar com 2 casas decimais. Tudo bem? Então, como eu falei para você, eu vou deixar todas essas linhas aqui sem comentar. Então, desde a primeira aqui, a gente vai ver as diferentes saídas que a gente tem aqui. Tá? Para eu colocar e tirar o comentário, é Ctrl barra de espaço, ele coloca, e Ctrl barra de espaço, ele retira. Nossa, deu branco. O comentário da linha. Tudo bem? Ok? Então, vamos aqui fazer rodar todas essas saídas que a gente fez aqui hoje. Ok? Então, quantidade 24 latas a 2,32. Aqui a gente tem todos os tipos que a gente fez. Vou subir até um pouquinho para você aqui. Então, todos os tipos de formatação que a gente viu nesta aula hoje, ok? Então, para a próxima aula, logicamente, a gente vai começar a trabalhar com dados formatados, trazendo mais exercícios para você. E aí, gostou da aula de hoje? Bom, espero que você tenha gostado, que aproveite as aulas e que, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixe aqui nos comentários do vídeo. Se inscreva aqui no canal, se não tiver inscrito, se não tiver inscrita, compartilhe, ative os sininhos, o sininho para você receber mensagens, receber notificações de quando tem algo novo aqui no nosso canal, né? Tem as nossas aulas. E agora, se você já me acompanha, sabe que eu estava um pouco parada por alguns problemas, mas retomando então a gravação das aulas para você. Tudo bem? E conto com você para você compartilhar e contar para os seus amigos, as suas amigas, para me seguirem. Te vejo então na próxima aula e muito obrigada. E obrigada pela paciência por ter me esperado algumas semanas aqui que eu não gravo. Até a próxima!